O custo do impacto da guerra na energia em Cabo Verde é de 5,4 milhões de contos, avançou hoje o Ministro do Comércio, Indústria e Energia, Alexandre Monteiro, no decorrer da comunicação ao país feito pelo Governo. Segundo Monteiro, o cenário de crises sucessivas tem exigido ao Governo tomar decisões emergenciais e assertivas e também no setor da energia com enfoque na segurança energética. Neste sentido, tem havido sucessivamente ajustamentos e complementaridades das medidas aprovadas em função da evolução da situação. Foi assim há 7 meses atrás, com o reforço da tarifa social, passando o desconto de 30% para 50%. Também na Lei do Orçamento do Estado deste ano, com a redução da taxa do IVA de 15% para 8% nas faturas de eletricidade e água. E menos de um mês após o início da guerra na Ucrânia, portanto, a 25 de março deste ano, na energia foram adotadas medidas para a estabilização de preços de eletricidade e do gás butano, da gasolina e do gasóleo. Segundo o mesmo, o Governo pôde evitar o aumento significativo. A título de exemplo, o mês de abril, sem medidas, os aumentos seriam de 21% e com medidas tomadas verificou-se um aumento de 2,6%, ou seja, o aumento evitado foi de 18,4%. Relativamente aos meses de abril, maio e junho, foi de 18%, seria 18% sem medida, mas com a medida o aumento verificado foi de 3,2%, significa evitado de 14,8%. Portanto, o nível de preços dos combustíveis no mundo hoje está cerca de 2 vezes mais do que há um ano atrás. E o que, portanto, obriga necessariamente também a necessidade, digamos, de preços, a reajuste de preços de tarifas de eletricidade. Já no que tange aos alimentos, o Ministro de Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, avançou o seguinte. Global, um quadro que é também utilizado em todos os países da região e a nível internacional. Vemos que em 2020, em plena pandemia, estivemos à volta de quase 3% da população na fase 3, que é uma fase em que as famílias já enfrentam alguma crise alimentar, e nós passamos para 9% para o mês de maio, com riscos de agravarmos para 11% no mês de agosto, se medidas consequentes não forem tomadas. Nas palavras do mesmo, esse é o espelho que o impacto da crise internacional tem sobre a situação alimentar e nutricional em Cabo Verde. Já olhando para os mercados dos preços, o governante reconhece que houve a necessidade de travar os preços de alguma forma com medidas de compensação aos importadores. Considerando que o preço mais alto registado no mês de março era a linha vermelha. E o que é que nós verificamos comparando os preços no final de maio com o mês de março antes da tomada das medidas pelo Governo? Verificamos que em relação a alguns produtos tivemos uma variação negativa, menos 11% para o milho de segunda, menos 1% para a farinha de trigo, menos 18% para o arroz, menos 6% para o leite em pó, 0% para o açúcar, portanto mantivemos-nos lá, farinha de trigo menos 1%, mas aumentamos para o arroz de primeira 1% e tivemos um aumento maior no óleo alimentar 8% e no pão de carcaça 5%. O que considera que houve impacto com as medidas adotadas pelo Governo. Já a nível da pecuária, este governante afirmou que o Governo manteve a bonificação da ração e que ainda está em pleno vapor, onde os criadores de gado têm hoje o acesso a uma ração que é de 30% mais baixo do que estariam a comprar caso não houvesse as medidas tomadas pelo Governo.